Muito obrigado pela sua participação aqui. Agora no segundo turno o empenho continua o mesmo na eleição de Agnello Queiroz, da Dilma para a presidência. E qual a avaliação que o senhor faz desse primeiro turno, dessa campanha que já se mostra vitoriosa na eleição de vários deputados distritais, vários deputados federais e de 2 senadores? Bom, a minha avaliação é uma avaliação extremamente positiva e de que nós tivemos uma campanha vitoriosa tanto no plano nacional como no plano local. Aqui no plano local foi a maior vitória da esquerda na história desde que existe representação política no DF. Nós elegemos 2 senadores, nós nunca tínhamos elegido 2 senadores. O candidato a governador teve 48,5% dos votos, ou seja, foi a maior votação, por pouco não ganhou já no primeiro turno. Elegemos 5 deputados federais, sendo que dos partidos mais ligados à esquerda, nós elegemos 4, com 3 do PT e 1 do PDT. E elegemos uma bancada de 14 deputados distritais, o que dá uma maioria tranquila ao próximo governador. Tenho convicção que nós vamos ganhar a eleição no segundo turno por uma margem elevada de diferença de votos. E no plano nacional, a nossa candidata a presidente da República teve 47% das intenções de voto, contra um pouco mais de 32% do nosso adversário no segundo turno. Portanto, considero também que no plano nacional nós tivemos uma candidatura vitoriosa. Senador, o senhor há alguns anos é eleito um dos deputados mais influentes dentro da Câmara Federal, líder do PSB dentro da Câmara Federal, mas agora o senhor muda um pouco, muda de casa, né? Quais as suas perspectivas aí para esse Senado Federal, uma nova luta, são 8 anos ajudando o Brasil a continuar mudando? Eu me sinto muito honrado de representar o Distrito Federal no Senado Federal. E poder, numa casa que tem um número menor de parlamentares, 81 senadores, e acaba tendo uma influência maior, poder continuar ajudando o Distrito Federal e ajudando o Brasil. Essa foi uma característica do meu mandato como deputado federal. Ao mesmo tempo que eu trabalhei muito para trazer recursos para o Distrito Federal, e trouxemos muitos recursos para o Distrito Federal, para concluir o metrô na Ceilândia, para levar o UNB para o Gama, para a Ceilândia, para a Planaltina, para trazer 5 escolas técnicas para o DF, para trazer a Embrapa Agroenergia, que será inaugurada aqui no próximo mês, a própria Fiocruz, que já está funcionando em Brasília. Além de todas essas questões locais, eu atuei muito, fui presidente da Comissão Especial do Fundo Social do Pré-Sal, que definiu que os recursos do pré-sal deverão ser utilizados prioritariamente para educação, ciência, tecnologia, inovação, meio ambiente e saúde. Trabalhei muito, relatei recursos para garantir estudos para o levantamento da plataforma continental, que vai garantir ao Brasil ampliar seu território marítimo em 960 mil quilômetros quadrados. Vamos lançar agora um estudo pelo Conselho de Altos Estudos da Câmara, que eu relatei sobre o Programa Espacial Brasileiro. Relatei na Frente Parlamentar Ambientalista o programa do desmatamento zero da Amazônia. Então, ao mesmo tempo que eu atuei muito nos assuntos de interesse do Distrito Federal, também atuei fortemente nos temas estratégicos para o país. E nós queremos continuar fazendo isso no Senado. Acho que é importante o país retomar o seu programa espacial, ter recursos significativos para investir com regularidade em ciência, tecnologia e inovação, garantir educação de qualidade para toda a população, ou seja, construir um ambiente de crescimento, de desenvolvimento sustentável, permanente no nosso país. Acho que esse é o grande desafio da agenda do Senado. Então, o senhor já fez uma avaliação sobre o primeiro turno, dizendo que foi extremamente positivo. E qual é esse empenho agora para o segundo turno? Quais são os 2 grandes focos para o segundo turno? Nós temos que, para que essa vitória seja completa, que eu digo que não será apenas a vitória da Dilma, a vitória do Agnello, mas será, sobretudo, a vitória do povo brasileiro e do povo do Distrito Federal. Nós temos que completar essa tarefa, essa missão, elegendo Dilma presidente e Agnello governador. Para isso, nós continuamos com todas as atividades de campanha. Ontem mesmo, às 5h30 da manhã, eu estava na Ceasa,
né, conversando com os produtores rurais, agradecendo os votos que recebi muitos votos de produtores rurais, mas ao mesmo tempo que agradecia, pedindo voto no Agnello e na Dilma. Depois tivemos uma reunião no sindicato dos professores, depois eu fui subir num trio elétrico na Ceilândia para agradecer os votos recebidos da população da Ceilândia, e sempre frisando que para a vitória ser completa precisávamos ainda eleger Agnello e eleger Dilma presidente. Depois, no final da tarde, fui novamente à rodoviária do Plano Piloto, e hoje a agenda será em Sobradinho e em Planaltina. Ou seja, a campanha continua com a mesma intensidade, tendo o objetivo em dois focos, dois grandes focos: a eleição da Dilma presidente e do Agnello governador. Senador, agora algumas perguntas que chegaram pelo Twitter pra gente. Ontem, um tema que foi muito abordado na entrevista com a Agnello, já que a candidata não quis ir ao debate, rejeitou esse momento tão importante para a consolidação da democracia dentro do Distrito Federal, foi o transporte. E uma das propostas que falam muito é de você construir um sistema de transporte mais inteligente que realmente sirva a população do Distrito Federal. Isso também vai ser uma das suas pautas no mandato como senador? Sem dúvida. Eu tenho dito o seguinte: eu faço muita campanha na rodoviária, é o meu locus privilegiado de campanha. Ali a gente encontra a população de todas as cidades do Distrito Federal, e eu pelo menos 2 ou 3 vezes por semana sempre estou na rodoviária conversando com a população. E olha, gente, é absolutamente lamentável. O povo sofre demais com o transporte coletivo do Distrito Federal. Eu diria que tem duas grandes aflições para a população do Distrito Federal hoje, porque são emergenciais. É a saúde, que quando a pessoa precisa de um hospital, precisa de uma rede pública de saúde, é porque ela está muito necessitada, muitas vezes ela está desesperada com um problema de saúde seu ou da sua família, ou de alguém querido. E a questão do transporte, que é uma coisa que a pessoa convive todos os dias. O trabalhador convive, necessita do transporte todos os dias. É uma vergonha o transporte na capital da República. As pessoas passam, às vezes, mais de 1 hora esperando o ônibus, numa rodoviária suja, uma lotada, sem condição, ônibus velhos, ônibus que muitas vezes param, quebram no caminho. Nós precisamos fazer esse enfrentamento de uma vez por todas. Acho que as propostas que o Agnello está apresentando são importantes, com a questão do bilhete único, para fazer com que o passageiro, seja pegue ônibus, pegue metrô, ou precise de ônibus, ou precise de metrô, pague uma única passagem para sair da sua origem e chegar ao seu destino. Mas tem que fazer um enfrentamento com os empresários de transporte coletivo. Ou os empresários colocam ônibus novos à disposição para que eles possam cumprir os horários determinados e a população possa andar com tranquilidade, com conforto, com segurança e com rapidez. Ou eu defendo, é a proposta que eu defendo, que abra uma grande licitação para que outras empresas de outros lugares do país venham aqui concorrer e a gente possa ampliar o acesso ao transporte coletivo no Distrito Federal, porque é uma vergonha que em pleno século XXI, na capital da República, as pessoas tenham que conviver com um transporte de péssima qualidade, desrespeitoso, como é o transporte do Distrito Federal. E é claro que nós temos que investir também em sistemas mais modernos, na ampliação do metrô, na implantação do veículo leve sobre trilhos, é importante. E uma proposta que eu apresentei, que teve grande repercussão e que eu vou lutar muito por ela, que as pessoas podem não ligar a questão do transporte, mas que a médio prazo tem sim um efeito sobre a questão do transporte, é a internet banda larga gratuita. Quantas pessoas hoje no Distrito Federal saem de suas residências, de Braslândia, de Ceilândia, do Gama, de Planaltina, Santa Maria, para chegar no local de trabalho, sentar na frente do computador, trabalhar o dia inteiro no computador até chegar o momento de ir embora. Muitas das pessoas vão poder trabalhar em casa, trabalhar por produção, sem precisar de deslocamento. A economia do século XXI, a economia com menos carbono, com menos emissão de carbono, ela vai precisar de soluções diferentes, que quebrem alguns paradigmas. E esse da pessoa poder trabalhar em casa, diante do computador, sem precisar se deslocar todos os dias para o seu local de trabalho, certamente é um conceito que precisará ser incorporado pelas sociedades modernas.
o senhor falou sobre internet, sobre a defesa que o senhor fez no Fundo Social para o Pré-Sal e para Ciência e Tecnologia. Chegou uma pergunta para a gente do Eduardo via o Twitter, que é sobre o seu pensamento a respeito do Brasília Digital e da Cidade Digital. Olha, Brasília tem todas as condições de ser a primeira unidade da federação 100% digital. Todas as condições. Nós temos uma área pequena, uma área plana, nós temos hoje já tecnologias disponíveis para fazer isso, a preços acessíveis para colocar a infraestrutura necessária, e eu defendo que o acesso à internet seja gratuito, seja de alta velocidade e seja gratuito. Quero dizer que já estou preparando uma proposta de emenda à Constituição que torna o acesso à internet, o direito ao acesso à internet, como um direito fundamental, como é o direito à educação, à saúde, à segurança, porque isso já está acontecendo em alguns países mais avançados. Brasília, como a capital da República, tem tudo para fazer isso. A internet hoje é uma biblioteca. A pessoa precisa de um livro, ela vai na internet e consegue disponibilizar aquele livro. Ela é comunicação, as pessoas conversam pela internet, ela é diversão, ela é emprego, né? As pessoas, nós temos que utilizar, inclusive, as tecnologias de informação para melhorar tanto as metodologias pedagógicas no âmbito do Distrito Federal, incorporar tecnologia na educação, tornando mais atraente, mais eficiente, mais moderna, e na saúde, aliás, em todos, também no transporte, em tudo. Mas, por exemplo, é um absurdo que uma pessoa tenha que sair da sua casa e ficar 1, 2, 3 horas num hospital para marcar uma consulta, né, com as tecnologias disponíveis que nós temos hoje. Portanto, essa é uma questão de honra. Só vou sossegar quando a gente estiver no Distrito Federal, a cidade 100% digital, internet, banda larga, gratuita em todo o DF. Além de internet e banda larga, o senhor também apresentou algumas outras propostas e outras bandeiras suas, como foi a da criação de escolas técnicas e da ampliação do acesso ao nível superior no Distrito Federal. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Olha, nós vivemos hoje num país, no mundo, o país está crescendo. O Brasil cresce a 7% ao ano, vai crescer esse ano. Isso gera uma oferta enorme de empregos. Quem tem qualificação tem emprego. Hoje não falta mais emprego para quem tem qualificação, especialmente qualificação técnica e tecnológica. Agora, o desemprego ele é muito grave, especialmente naquela parcela da população de menor qualificação. Então, essa é uma necessidade e é uma grande oportunidade. Qualificar a população, seja no turismo, seja na mecânica, seja na eletrônica, seja nas atividades vinculadas a bares e restaurantes, ou seja, a qualificação técnica e tecnológica hoje é absolutamente indispensável para a pessoa ter direito ao emprego e ter direito ao emprego de qualidade. Portanto, essa é uma grande realização do governo do presidente Lula, porque em todo o período da história do Brasil, em 500 anos de história, nós tínhamos construído 140 escolas técnicas. No governo Fernando Henrique Cardoso, foi baixado um decreto proibindo, não consigo entender isso, proibindo a construção de novas escolas técnicas. E em apenas 8 anos do governo do presidente Lula, 214 escolas técnicas foram ou estão sendo construídas no Brasil. Aqui no DF, 5 escolas federais. Em Planaltina, onde o Colégio Agrícola foi transformado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, uma no Plano Piloto, que está sendo construída, uma em Taguatinga, que o campus novo está sendo construído, mas já está funcionando lá no centro de Taguatinga, uma parte da escola técnica, uma no Gama e uma em Samambaia. E com o apoio do governo federal e uma decisão política do governo, do futuro governador Agnello, nós vamos ter pelo menos uma escola técnica em cada cidade do Distrito Federal, e isso é absolutamente importante para a nossa cidade. Eu diria que hoje, quando o jovem vai procurar um emprego, eles muitas vezes não conseguem o emprego porque não tem qualificação profissional, não tem a experiência profissional. Quem vai dar a experiência profissional é a escola técnica. Eu me lembro que quando eu assumi a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, eu visitei um Centec na cidade de Limoeiro do Norte, no Ceará. E ali todos os alunos que estavam no último ano do curso,
todos não, 78% dos alunos que estavam cursando o último ano já estavam com empregos garantidos, porque o próprio setor produtivo já procurava a escola técnica para aproveitar aquela mão de obra qualificada. Vamos chegando ao final de mais um bloco.